Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Na aula passada nós vimos sobre o retorno à vida corporal, falando sobre o planejamento reencarnatório. E nesta aula nós vamos ver o retorno à vida corporal, a união da alma ao corpo. Esta, então, é a nossa aula de número 22. Meus queridos, eu sempre os convido a adquirirem o material tanto das 5 obras básicas de Allan Kardec para os estudos, como também do tomo 1, o tomo básico, que é o tomo que nós estamos estudando, não é mesmo? Para que vocês possam acompanhar as aulas. Mas, caso vocês não consigam obter esse material por falta de condições momentâneas, vocês podem baixar o material para o seu estudo. Todas as 5 obras e os tomos estão disponíveis nos links da FEB, que eu sempre deixo logo abaixo aqui na descrição do vídeo, para aqueles que quiserem baixar. Vamos baixar para poder estudar, tá bem, meus queridos? E caso vocês possam comprar esse material, comprem para si, porque é para enriquecimento do seu próprio conteúdo básico de aprendizagem e também para nossa evolução eterna. Isso não é apenas um conhecimento para o nosso intelecto, para enriquecer o nosso intelecto, mas sim para enriquecer a nossa vida espiritual, conforme nós formos evoluindo, buscando esses conteúdos maravilhosos. Então, vamos passar a leitura da nossa aula de hoje e, posteriormente, eu teço aqui breves comentários. Mas antes de começar, eu os convido ainda que vocês curtam e compartilhem esse conteúdo para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é precioso para a vida de vocês e para outras pessoas. Assim, o algoritmo vai oferecer esse conteúdo a outras pessoas e outras pessoas vão poder provar das bênçãos que são esses conteúdos maravilhosos das aulas do ESG, não é mesmo? Então vamos lá, vamos à nossa leitura. União da alma ao corpo. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Este laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo vai se desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ela se torna completa. O espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias senão gradualmente a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união, então, é completa e definitiva. É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. A perturbação que acompanha o espírito o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até ao nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. Assim, o espírito jamais presencia o seu nascimento. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, que se desenvolvem à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriormente adquiridas.
que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que antes. Ele renasce qual se fizera pelo seu trabalho anterior. O seu renascimento lhe é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. O laço fluídico que prende o espírito ao corpo é o próprio perispírito, que, como sabemos, é semimaterial, isto é, pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. O fluido perispirítico constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam. Servem-lhe de fios condutores os nervos, como no telégrafo, ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico. Dessa forma, quando o espírito tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito o liga ao gérmen que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o gérmen se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital e material do gérmen, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse gérmen como uma planta na terra. Quando o gérmen chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. As elucidativas informações sobre a reencarnação de Segismundo e de Mancini, relatadas pelo espírito André Luiz, respectivamente nos capítulos 13 e 14 do livro Missionários da Luz, e a partir do capítulo 16 de E a Vida Continua, representam fontes de conhecimentos sobre o assunto. Resumidamente, André Luiz nos informa o seguinte: A. Os processos de reencarnação estão subordinados à evolução do espírito reencarnante. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa, em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Traduz a expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto o nosso irmão pertence à enorme classe média dos espíritos que habitam a crosta, nem altamente bons, nem conscientemente maus. B. O processo de redução, miniaturização ou restringimento do perispírito ocorrido no plano espiritual significa estágio preparatório para a nova reencarnação. A tarefa de redução perispiritual executada por espíritos construtores tem como base os processos de magnetização e mentalização. O espírito submetido a esses processos desenvolve uma palidez característica no perispírito e significativa diminuição da lucidez mental. Ao mesmo tempo, o espírito em vias de reencarnar é induzido a mentalizar a forma pré-infantil e o retorno ao útero materno, como também a lembrar-se da organização fetal, imaginando a necessidade de tornar-se criança. Essa tarefa não é curta nem simples, requisitando esforço geral dos colaboradores para a redução necessária. C. Um colaborador espiritual é designado para acompanhar a reencarnação do espírito, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião
em que o processo reencarnacionista está consolidado. Depois desse período, a sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio de forças menos dignas. D. Em relação à herança genética, o organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se as segundas, resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Em relação à influência genética no corpo de Segismundo, encontramos os seguintes esclarecimentos do benfeitor Alexandre e André Luiz. A forma física futura de nosso amigo Segismundo dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel, que é a genitora de Segismundo, a atuação do próprio interessado, o concurso dos espíritos construtores que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo e poderá fazer uma ideia do que vem a ser o templo físico que ele possuirá. O processo de concepção ou fecundação. Nos milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização de nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeço. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se faz uma grande floresta. A sementeira cresce estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Nesse sentido, o útero funciona como um vaso anímico de elevado poder magnético ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento, para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso, no tempo e no espaço, como a terra engole a semente, para dar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. É oportuno considerar que, em atendimento a certas imposições do planejamento reencarnatório, o processo de fecundação pode ser conduzido por orientadores espirituais altamente qualificados. Na reencarnação de Segismundo, temos a informação de que o benfeitor Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial, a concepção. Segundo aprendi, esclarece André Luiz,
Ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento, depois de haver observado atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros, para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. A célula feminina, que, em face do microscópico projétil espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos e impelindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças masculina e feminina formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, mantendo-se no serviço de divisão da cromática substância constituinte do cromossomo de todas as células evolutivamente superiores, células eucariotas, composta de DNA, RNA e proteínas. A cromática sexual ou corpúsculo de Barr é uma estrutura formada de cromossomo X, condensado e inativo, encontrada apenas nas células das mulheres e demais mamíferos do sexo feminino, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo que se interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz impregnado de vida, e observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Gravidez ou gestação. Durante a vida intrauterina, tanto o embrião como o feto têm uma vida semelhante à da planta que vegeta. A criança vive vida animal, o homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida do espírito reencarnante atuará como ímã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta. Retornemos ao exemplo da reencarnação de Segismundo. Nesse caso, André Luiz reconhece que após a fecundação ocorrida, sob a direção de Alexandre, o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico em redução era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais no campo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina durante a gestação
sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se lhe acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material, estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando por isso mesmo muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. É comum a verificação de exagerada sensibilidade da mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente materna é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque a maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Olha que interessante, né, gente? Todo o processo de reencarnação do espírito. Há todo um planejamento muito especialmente elaborado que nós vamos compreender se nós estudarmos a obra de André Luiz, que por um acaso nós estamos aqui fazendo o estudo completo das obras de André Luiz. Começamos agora pelo livro Nosso Lar, e estamos todas as quintas-feiras às 18h30 estudando aqui. Venha estudar conosco, acompanhem a playlist dos estudos da obra de André Luiz desde o primeiro momento da primeira partilha. E nós vamos então entender, não é? Estudando a obra de André Luiz, esse refinado planejamento da reencarnação do espírito. E olha que coisa linda o que vai sendo nos contado aqui, que quando o espírito vai reencarnar, ele então é trabalhado por uma equipe para ir diminuindo até que se acople, né, aquela primeira manifestação de vida que é o óvulo de nossa mamãe fecundado pelo espermatozoide do nosso papai. E aí nós vamos ali nos transformando no ser que hoje fisicamente somos. É muito lindo esse processo. E a mãe tem toda a influência sobre o filho, não somente da questão da nutrição material, como ela é influenciada profundamente pelo filho, por aquele espírito que vai reencarnar como seu filho, não é mesmo? Então todas as reações da mãe é como se ela estivesse hipnotizada por aquele espírito, enquanto da sua gestação. As mães são os repositórios de amor para que os espíritos entrem para esse mundo. Todos nós passamos por esse portal sagrado que é o útero das nossas mamães, então nós temos que ser muito gratos a elas, porque elas são seres maravilhosos que nos aceitaram aqui na Terra. Elas e nossos pais fizeram esse planejamento conosco lá no mundo espiritual, quando combinaram de aceitar-nos como filhos, filhas desse amor bendito. Através do útero da nossa mamãe, nós podemos ter o nosso corpo físico. Então, esse processo reencarnatório da gestação, da gravidez, da geração de um espírito na carne é muito lindo, gente. Que a gente possa estudar, nos aprofundar sobre esse assunto,
ouvir e reouvir essa aula para que a gente possa integrar ela dentro do nosso ser e estudar também na apostila e em todas as indicações que são feitas aqui posteriormente à aula, que ficam aqui disponíveis, não é mesmo, no final de todas as referências bibliográficas que são utilizadas nessa aula. Então é isso, meus queridos. Agradeço a agradável companhia e os convido ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, possamos nos reencontrar para as nossas partilhas do ESG, todas as quartas-feiras, às 21 horas, para nos encontrarmos para o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30 para estudarmos a obra de André Luiz e todas as sextas-feiras às 18 horas para recebermos, no momento do passe, os fluidos benditos da espiritualidade maior através da energia magnética do passe. Lhes agradeço então, desejando que nosso amado Jesus Cristo, nosso mestre querido, nosso amigo sempre sincero, que Maria, Mãezinha Santíssima de todos nós, que os benfazejos e venerandos espíritos amigos, benfeitores que nos acompanham, sempre estejam conosco, nos guiando, nos orientando ao melhor caminho, às melhores escolhas, e que nós estejamos abertos a esse amor, a sermos conduzidos com gratidão e boa vontade, dedicação para a nossa própria evolução. Um grande beijo no coração de todos, me despeço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas lindas!